A pandemia do novo coronavírus parece ser um dos maiores desafios que o mundo já enfrentou. Certamente ficará marcada na história como uma das crises mais dramáticas da humanidade. Porém, essa tragédia sanitária está expondo, nesse momento, as contradições mais cruéis do sistema em que vivemos. Entre tantos mortos infectados, a pandemia vai mostrando que no capitalismo o lucro está acima da vida. E se você não puder pagar por ela, o problema é seu. Nos Estados Unidos, por exemplo, o país mais rico do mundo e modelo para muitos, não existe um sistema de saúde público universal. Na Terra da Liberdade, mais de 27 milhões de pessoas não têm plano de saúde. O impacto social do coronavírus está deixando mais claro o dilema que a sociedade vive todos os dias de forma disfarçada. Os serviços essenciais devem ser todos públicos e gratuitos, ou tudo deve ser privado e pago como qualquer mercadoria? Deixem o mercado regular a economia. O capitalismo é o melhor sistema, dizem os neoliberais. Mas melhor para quem? A parcela dos 1% mais ricos do mundo concentram mais que o dobro da riqueza de 6,9 bilhões de pessoas juntas. Só para ter uma ideia, apenas 22 homens têm mais dinheiro do que todas as mulheres que vivem na África. Parece justo para você? No capitalismo, os trabalhadores produzem uma enorme riqueza, mas a maior parte dela fica concentrada nas mãos de um punhado de bilionários. Agora, imagine se tudo isso fosse revertido para financiar serviços públicos e garantir vida digna a todos. Seria bem melhor, não acha? Com certeza, no mínimo, estaríamos preparados para enfrentar pandemias como essa do novo coronavírus. Mas no capitalismo não é assim. Em tempos de crise econômica, os governos, grandes empresários e a mídia repetem ainda mais que o serviço público é um gasto ineficiente para a sociedade, que o certo mesmo é privatizar tudo e que só a iniciativa privada faz tudo funcionar. O que eles não dizem é que, com a privatização, os empresários ficam mais ricos, porque lucram com os que antes eram serviços públicos. E os trabalhadores ficam mais pobres, porque vão ter que pagar por aquilo que antes eram direitos. Na cabeça dos capitalistas, o serviço público é ineficiente, porque não serve ao lucro que eles adorariam ter. Serviços públicos gratuitos e universais, como é o SUS no Brasil, são uma conquista das lutas dos trabalhadores e, se não funcionam como deveriam, é justamente pela redução de verbas e tentativas de privatização que sofrem desde que foram criados. Esse sempre foi o objetivo de todos os governos no capitalismo: sucatear ao máximo os serviços públicos e acabar com os direitos sociais, que eles chamam de privilégios. Isso significa que a vida da maioria das pessoas pode até piorar, desde que os lucros não parem de crescer. Com Bolsonaro não é diferente e, por isso, o governo está travando uma guerra social contra os trabalhadores e os serviços públicos. Uma tentativa de demitir e reduzir os salários dos servidores, por exemplo. Vem sendo assim desde os governos anteriores, mas piorou com a aprovação do teto de gastos, das reformas da Previdência e Trabalhista e agora com a proposta de reforma administrativa. Em vários países do mundo, a retirada de direitos sociais e trabalhistas, junto com a ausência de serviços públicos fortes, deixou os trabalhadores e o povo pobre ainda mais vulneráveis às consequências da pandemia. Assim, os defensores do capitalismo escolhem abandonar as pessoas à própria sorte, com a desculpa esfarrapada de que a economia não pode parar. Aqui no Brasil, mesmo com orçamentos reduzidos e ataques dos governos, são os servidores públicos que estão lutando para salvar vidas nos hospitais, universidades, centros de pesquisa. Afinal, se depender da iniciativa privada, o destino do povo será o mesmo do jovem americano que morreu de Covid-19, depois que um hospital nos Estados Unidos se negou a atendê-lo, porque ele não tinha plano de saúde. A sociedade capitalista é incapaz de cuidar das novas vidas e de resolver os problemas mais urgentes da população. Por isso, é tão importante defender os serviços públicos, gratuitos e para todos, bem como defender os direitos de seus trabalhadores. Essa é uma das formas de lutar por uma sociedade com igualdade e justiça social. Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal na Bahia.